E aí, povo dinamarquês, como é que vocês estão? Outro dia aqui no meu YouTube, uma das minhas inscritas me mandou uma mensagem pedindo a minha opinião sobre essa matança de baleias que existe aqui na Dinamarca. E eu sei, vai ter gente fazendo relação com o comentário que o Bolsonaro fez há algumas semanas ou alguns dias atrás, se não me engano, sobre matanças de baleia na Noruega. E foi interessante porque ele usou um vídeo da Dinamarca tentando fazer um ponto sobre a Noruega, mas enfim. E muita gente acabou descobrindo que a Dinamarca, por conta desse vídeo, acabou descobrindo que a Dinamarca meio que mata baleias. A Dinamarca tecnicamente mata baleias, mas não mata baleia. Eu vou explicar melhor como que é isso daí. A Dinamarca que vocês conhecem, essa daí do mapa, conectada à Alemanha, não faz parte dessa tradição de matar baleias, tá? Quem faz parte dessa tradição, além da Noruega, é as Ilhas Faroe, que é um país independente, tá? Ou quase independente, que faz parte do reino da Dinamarca. E tem muita gente que vai se perguntar, pô, Elcio, mas a Dinamarca é um país tão bacana, por que eles meio que não forçam, então, esse país vassalo deles a acabarem com a tradição? Porque a gente precisa entender qual que é a relação entre os dois países para vocês terem uma ideia de que isso é um assunto complicado para meio que ser imposto na uma cultura alheia. As Ilhas Faroe foram do reino norueguês acho que até meados do século XIX, e depois foram anexados ao reino dinamarquês, depois até a Segunda Guerra Mundial, onde eles tiveram um plebiscito e conseguiram muito mais autonomia. Ou seja, é um país normal como qualquer outro. Eles têm a própria moeda deles, eles têm a própria língua, eles se falam, acho que faroense, se eu não me engano, que é uma língua viking, muito próxima da língua do que os vikings falavam. Questões muito interessantes, não vou entrar em assunto aqui. Eles têm, sei lá, os ministérios da cultura, etc., é tudo deles. Algumas coisas eles usam a Dinamarca. Por exemplo, a polícia, o Ministério de Justiça, a moeda deles, ela tem paridade com a moeda dinamarquesa. Então, uma coroa faroense, que é o nome, equivale a uma coroa dinamarquesa, o que deve equivaler, acho que 0,7 centavos. Então, assim, eles convivem muito com a Dinamarca. Mas você tem ainda a parte da cultura que meio que dá uma fama ruim aos dinamarqueses, entendeu? Porque os dinamarqueses foram vistos como colonizadores. Nenhuma colônia quer ficar dependente do seu colonizador por muito tempo. Então, assim, esse é o maior motivo da Dinamarca não querer forçar uma mudança de comportamento na cultura deles, porque a Dinamarca tem medo de que uma revolta aconteça e desestabilize a economia dos dois países, né? Porque além dessa parte governamental que eles pegam da Dinamarca, eles também recebem subsídio do governo dinamarquês, tá? O governo dinamarquês subsidia a pesca lá, subsidia outras coisas que são importantes para a economia do país. Então, assim, pelo menos eu não acho que que o governo dinamarquês nunca vai tentar forçar a parada dessa cultura lá. E o que é? Eu li sobre essa matança dessa baleia, e o que é? Aparentemente é uma tradição muito antiga que eles têm, tá? E o que eles basicamente fazem eles pegam uma baleia, tá? Trazem ela para a costa e matam ela na costa. E aí dividem a carne entre as pessoas da vila e tal. Pelo que eu pude ver, é um ato muito controlado, tá? Apesar de brutal, eu acho muito brutal. E boa parte dos dinamarqueses também acha. É uma coisa muito controlada. E eles não matam só para vamos matar por sacanagem, não, tá? Igual eu falei, a carne é dividida entre as pessoas e tudo mais. E também tem um número máximo que eles podem matar por todo o país. Acho que são só 800 por ano, tá? Tem a maneira certa deles matarem. Então, quando acontece a matança, tem uma pessoa do governo que fiscaliza, porque aparentemente tem uma regulamentação sobre como matar a baleia para que não haja sofrimento e tudo mais. O que muitos grupos ativistas argumentam é que no mundo moderno de hoje, as pessoas não precisam de ficar matando baleia nessa crueldade para poder conseguir o que comer, entendeu? Sem contar que a carne da baleia tem mercúrio, e mercúrio não deve ser consumido por grávidas, por pessoas idosas, pessoas muito novas e tal. Então, assim, você tem toda essa questão que faz com que as pessoas vejam essa tradição de uma maneira muito ruim. O que eu, Elvis, acho isso e o que eu vejo os dinamarqueses pensando sobre isso?
Aqui na Dinamarca eles não são a favor dessa matança, tá? Igual eu falei, o governo dinamarquês não vai se impor, mas eles não são a favor. Acho que por eles já teria acabado há muito tempo. Só que, como eu estou falando, a relação entre os dois países dificulta esse tipo de diálogo, entendeu? Porque eu já li também que os plebiscitos para a independência são fortes lá. A maioria das pessoas querem ter total independência da Dinamarca. Só que os políticos são políticos bons que eles têm lá e eles conseguem entender que sem a ajuda financeira da Dinamarca o país vai sumir, entendeu? O que acontece muito é que, por exemplo, os jovens saem das Ilhas Faroe para poder se mudarem para a Dinamarca. Eles têm facilidade com visto, etc, entendeu? Porque eles meio que são, né? São quase dinamarqueses. Espero que nenhum me ouça falando isso daqui. Mas eles são basicamente dinamarqueses. Assim como a Groenlândia. Teve um caso também do Trump falando que queria comprar a Groenlândia. A Groenlândia também é uma situação muito parecida com as Ilhas Faroe. Então, assim, esse é o caso dessa matança de baleia aqui na Dinamarca. Espero que esse tenha sido um vídeo interessante para você que gosta dos assuntos nórdicos aqui e queria tá mais por dentro sobre esse fato polêmico. É isso daí. Se inscrevam no canal, deixem um comentário aí, eu sempre respondo a galera. Se você tiver alguma dúvida e tal, você pode deixar um comentário. Me sigam lá no Instagram também, eu sempre estou fazendo Instagram, fazendo stories, me desculpe, estou sempre fazendo stories e tal, é mais rápido para eu poder fazer esses vídeos no Instagram do que fazer aqui, que eu tenho que editar e tal. É isso daí. Aquele abraço, valeu e falou!